E foi nos dado aqui a oportunidade de falar hoje sobre vencer a impaciência. E esse é um tema que eu acredito que, de forma unânime, todos nos englobamos nele, né? Todos estamos inseridos. O pastor Eliel perguntou aqui, quem já viveu um momento de impaciência? Lógico, praticamente todos nós. E para a gente falar um pouquinho sobre impaciência, sobre como vencer impaciência, eu queria primeiro que a gente definisse o que é paciência. E quando o pastor Eliel me pediu para trazer uma palavra a respeito desse tema, nós fomos obrigados a viver isso na prática, né? Ficamos ali 11 dias com o Samuelzinho internado e a gente refletindo sobre esse tema que tinha nos sido dado para pregar, e a gente foi obrigado a viver isso na prática, sobre a impaciência. Ali eu fiquei dormindo num colchãozinho, num sofazinho que é 1/3 do meu tamanho. Os irmãos que foram visitar viram aquele sofazinho ali. E ali, todas as vezes que eu pensava em falar, poxa, eu queria que o Samuel estivesse logo alto, eu queria que isso acabasse logo, vinha no meu coração, trabalhe a paciência, seja paciente, espere com paciência no Senhor. E sobre paciência, meus irmãos, eu queria que a gente entendesse que isso é um atributo de Deus. A paciência é a mesma coisa que longanimidade e é um atributo do nosso Deus. Deus, na teologia, ela diz que há 2 tipos de atributos, os comunicáveis e os incomunicáveis. E o que seria isso? São os elementos da personalidade de Deus, né? Tem elementos da personalidade de Deus que Deus resolveu compartilhar com o ser humano. E esses são os atributos comunicáveis de Deus. E tem elementos da personalidade de Deus que ele manteve restrito a ele, que é a onipresença, a onisciência, a onipotência. Somente Ele é todo-poderoso, somente Ele é sabedor de todas as coisas, somente Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas existem atributos, existem elementos da personalidade de Deus que Ele resolveu compartilhar com o ser humano. Quando Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele quis colocar no ser humano algo que era inerente à sua natureza. E aí Ele colocou no ser humano o senso de justiça, porque Ele é justo. Ele colocou no ser humano a misericórdia que nós exercemos para com o nosso próximo, porque Ele é misericordioso. Ele colocou no ser humano o senso de santidade, porque Ele é santo. E Ele pede que nós sejamos santos como Ele é. Ele colocou bondade, porque também é um atributo dEle. E a paciência, que é um atributo de Deus, a longanimidade. Ele colocou também a paciência no ser humano. Mas aí a gente vê uma incongruência. Como? Como que Deus coloca paciência no ser humano e a gente se vê tentado a ser impaciente em todo momento? A gente se vê tentado a ser impaciente em toda e qualquer circunstância, para com o nosso próximo. Por quê? Porque quando Deus formou o homem, Deus colocou todos esses atributos no homem. Mas o homem desobedeceu ao Senhor. A queda humana degenerou toda essa imagem e semelhança que há de Deus em nós. E com isso, mesmo tendo o atributo divino em nós, que é a paciência, nós nos vemos, em função da nossa natureza pecaminosa que ainda habitamos, nós nos vemos muitas vezes sendo impacientes. Nós temos a paciência dada por Deus no nosso ser, intrínseca em nós. Mas a queda da humanidade, a queda do homem, fez com que esses atributos divinos, que Deus permitiu que nós tivéssemos, fossem deteriorados. Fossem meio que manchados, maculados. E com isso, somente com o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos reaver esses atributos na plenitude deles. Ainda aguardamos a redenção, o dia que seremos transformados, onde seremos revestidos de incorruptibilidade. Nós já temos a salvação, já temos recebido a salvação do nosso Deus, mas ainda habitamos nesse corpo. E enquanto habitarmos nesse corpo, lutaremos contra esta carne. E por isso que ao invés de nós sermos pacientes em toda e qualquer situação, muitas vezes nós nos pegamos impacientes. Isso é fruto da queda do homem. E Deus é amor, Deus é paciente. E 1 Coríntios 13 diz que o amor é paciente. Então nós podemos nos esforçar para vencer a impaciência, porque Deus nos fez pacientes. E quando nós nos resgatamos para o Senhor, quando nós voltamos para Deus através do sacrifício da graça, nós alcançamos de novo o status que Deus nos criou, porém limitados por essa luta que combate todos os dias. Por isso que muitas vezes nós, ao invés de sermos pacientes, nos vemos de forma impaciente. E nessa noite eu queria assim, que a gente discorresse aqui 3 momentos que nós, muitas vezes, nos pegamos tentados a ser impacientes. O primeiro é que nós precisamos vencer a impaciência para com as pessoas, para com o nosso próximo.
E aí eu queria que nós abríssemos a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Eu ouvi uma frase sobre paciência muito interessante, que diz que paciência não é a habilidade de esperar. Né? Quando a gente ouve falar de paciência, a gente imediatamente já vem na nossa mente que é a habilidade de eu conseguir esperar, mas não é. Paciência é você esperar de maneira... É a maneira como nós reagimos enquanto esperamos. Entendeu a diferença? Paciência não é a habilidade de esperar, é a maneira como eu reajo enquanto eu espero. É a maneira com que eu vou lidar com a situação enquanto eu não tenho ainda aquilo que eu quero que aconteça. Essa é a verdadeira paciência. Essa é a paciência que Deus espera de nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Já está aqui no telão. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Aqui, o apóstolo Paulo ele dá umas recomendações à igreja. Ele diz para que a gente admoeste os desordeiros, console os de pouco ânimo, sustentemos os fracos e sejamos pacientes com todos eles. Isso é fácil? Não é. Mas o Espírito Santo de Deus, quando habita em nós, e nós somos a habitação dele, nós produzimos o fruto e a gente consegue exercer paciência para com todos. Porque, meus irmãos, Deus ele não pede a nós algo que Ele sabe que não podemos cumprir. Ele não nos pede algo que Ele sabe que nós não temos a capacidade de exercer. Em Salmos Ele diz que conhece a nossa estrutura e se lembra que nós somos pó. Então, se o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pede que sejamos pacientes para com todos, é porque nós temos a capacidade de sê-lo. Nós temos a capacidade de ser paciente para com os nossos irmãos. E muitas vezes a gente não consegue ser paciente. A gente se vê impaciente no trânsito, principalmente. Né? Quantos de nós aqui já nos tivemos a experiência de estar num sinal parado, o sinal abre e a pessoa já buzina, em questão de milésimos de segundo? Não é? Às vezes dá até vontade de falar assim, não vou sair. Mas aí a gente lembra que nós somos cristãos, que temos o Espírito Santo de Deus e a gente segue. Mas as pessoas estão assim. As pessoas estão vivendo uma freneticidade hoje da vida. O sistema mundano, o mundo caminha para isso. Se você tem um computador que ele demora uns 10 segundos para abrir, e sai um computador que ele demora 2 segundos para abrir uma janela, você já quer comprar, porque 10 segundos é muito tempo. 10 segundos é muito tempo para eu perder esperando abrir um site. Não é? Quantos de nós não ficamos impacientes numa fila de banco, por exemplo? A gente sabe que tem aquela lei que toda agência bancária tem que oferecer um atendimento de no máximo 15 ou 20 segundos, eu não lembro, 20 minutos, né? 20 minutos. Mas e a gente fica impaciente na fila de banco, a gente fica angustiado. Nossa, quanto tempo! E a gente esquece que a gente poderia estar usando aquela oportunidade para transmitir o amor de Deus. Não é um tempo que você tem que estar ali mesmo, você tem que fazer aquela transação bancária. Então, aproveite aquele tempo, meu irmão. Trabalhe a paciência dentro de você para você ser testemunha de Deus ali naquela fila de banco. Porque todo mundo numa fila de banco, geralmente, está ali angustiado, quer que passe logo aquele momento. E quando você vem com uma palavra contrária a essa expectativa, você até assusta as pessoas. A pessoa não espera receber uma palavra apaziguadora, uma palavra de bênção. A pessoa fala assim, poxa, que fila chata, quanto tempo está demorando essa fila? E você fala assim, mas ainda bem que eu tenho pernas para estar aqui de pé nessa fila. Sabe? Isso impacta as pessoas. Então, ao invés de nós darmos vazão à impaciência, meus irmãos, para com o nosso próximo, vamos refletir sobre a paciência de Deus que habita em nós, para que possamos abençoar as vidas que estão à nossa volta, abençoar o nosso próximo, e assim nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Quando o mundo esperar uma reação de nós negativa, e nós oferecemos a ele uma reação positiva. Isso mostra que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E isso faz toda a diferença nesse mundo tão amarrado nessa freneticidade. E a gente, falando dessa questão de vencer a impaciência para com o nosso próximo, com o nosso irmão, muitas vezes a gente espera das pessoas, a gente cobra, exige, espera das pessoas algo que também Deus espera de nós, porém com paciência, porém com misericórdia. Sabe, quando eu exijo que o Edinaldo tenha uma postura para comigo,
E o Edinaldo, por N motivos, não tem essa postura que eu espero, e eu vou ficar impaciente, chateado com ele, sendo que Deus a todo tempo espera que eu tome também atitudes e posturas que eu, porventura, não tomo, e Deus age de misericórdia para comigo. Quantas vezes nós dizemos para o nosso filho assim, poxa, esse menino não aprende. E Deus também fala assim, poxa, meu filho, e você também não aprende o que eu quero que você aprenda. A gente fala assim, poxa, essa pessoa não cresce. E Deus vira para nós e fala assim, poxa, meu filho, você também não cresce no conhecimento da minha palavra. Nós cantamos aqui no momento de louvor para que o Senhor nos leve mais além, a um nível maior de intimidade com Ele. E esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós não damos vazão a essa expectativa de Deus para nós. Mas para com o nosso próximo, nós queremos que Ele atenda às nossas expectativas. Para o nosso próximo, a gente quer que Ele haja conforme nós esperamos. E, meus irmãos, buscar entender o motivo pelo qual uma pessoa agiu de alguma certa forma me faz ser menos impaciente para com ela. Vocês entenderam? O exemplo que eu usei aqui, o Reginaldo, quando ele age comigo de uma forma que eu não esperava e não gostaria de que ele agisse, vamos tentar entender por que ele agiu assim. Por que o irmão agiu dessa forma para comigo? Porque se eu tentar entender e conseguir saber o porquê que a pessoa agiu dessa forma, eu vou ser menos impaciente com ela. Eu vou ter mais paciência para com ela. E a gente precisa entender que aquilo que Jesus falou lá em Mateus 7, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles também. Isso é uma virtude de sabedoria. Eu agir para com o próximo com a mesma tolerância que eu gostaria que ele agisse para comigo. Eu agir para com o próximo com a mesma misericórdia que eu gostaria que ele agisse para comigo. E o segundo tópico que eu queria que nós discorrêssemos nessa noite é que nós precisamos vencer a impaciência nas circunstâncias. E essa é uma questão que envolve a todos nós. Quantos de nós, em meio às circunstâncias, meus irmãos, sucumbimos, vivemos assim uma impaciência extrema e não vemos a mão de Deus agindo nas circunstâncias? Porque a paciência ela só é desenvolvida quando nós passamos por aquilo que a gente não quer passar. Jó 3,25, ele disse, o que eu mais temia me aconteceu. O que eu mais temia me sobreveio. Então, aí que a paciência ela é produzida. Vamos abrir em Romanos 5, carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Já está aqui na tela. Romanos 5, do 1 ao 4. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Meus irmãos, se é a tribulação que produz a paciência, e nós queremos ser pessoas pacientes para contribuir para o reino de Deus, é óbvio que nós vamos caminhar por tribulações. Sabe? O sofrimento é algo inerente ao ser humano. Basta você nascer para você saber que você vai sofrer. Porque faz parte da vida. Faz parte da vida. Muitas pessoas querem ter explicação para tudo. Não, porque eu estou passando por essa situação. Eu quero saber por quê, o que aconteceu. Será que há pecado oculto, meus irmãos? O sofrimento é inerente ao ser humano. Você pode estar passando por um momento difícil hoje ou não. Se você não está passando, eu sinto lhe dizer, você pode vir a passar. Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso aprendizado, passar por tribulações. Mas as tribulações, meus irmãos, nos forjam para níveis maiores. Sabe, as tribulações, elas nos forjam para níveis mais elevados na presença de Deus. Para níveis maiores de intimidades com o nosso Deus. Nós temos homens na Bíblia que passaram por diversas tribulações, e essas tribulações lhes deram um posicionamento mais elevado do que eles tinham. O rei Davi foi ungido rei ainda garoto,
Mas após a sua unção começou uma série de tribulações na sua vida, de perseguição, de diversas formas. Para ele, depois de alcançar-se ser rei da nação de Israel, ele precisou ser forjado pela tribulação. E na tribulação ele compôs o salmo que o pastor Eliel leu aqui no início do culto, Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Precisamos ser pacientes no momento da tribulação. Não podemos sucumbir no momento da tribulação. Precisamos esperar com paciência no Senhor. Abraão esperou com paciência a promessa de Deus e se tornou pai de muitas nações. José esperou com paciência a revelação do seu sonho ainda na sua juventude e tornou-se governador do Egito. Jó esperou com paciência e passou a ter uma intimidade com Deus a ponto de falar que agora os olhos dele o viam o Senhor. Não conhecia mais o Senhor apenas de ouvir falar, mas os próprios olhos dele viam o Senhor. Isso reflete a intimidade que ele adquiriu com o Senhor através da tribulação que ele viveu e que produziu paciência na vida dele. Nós precisamos lutar, meus irmãos, contra essa impaciência que tanto nos rodeia. Essa impaciência que tenta fazer parte de nós. Essa impaciência que o mundo vive e que nós não podemos ceder a ela. Precisamos lutar contra essa impaciência. A impaciência, ela não nos permite produzir a esperança. E sem a esperança, nós geramos desesperança. E a desesperança, ela nos tira a confiança em Deus. Quando nós estamos com um sentimento de desesperança no nosso coração, nós perdemos a confiança no nosso Deus. A gente até canta aqui no momento de louvor que nós confiamos em Deus, mas no nosso íntimo, a desesperança diz para nós que isso não é verdade. Sabe, a gente fica muito apavorado pela desesperança e a nossa confiança em Deus se esvai. Nós não conseguimos emplacar no Senhor a nossa confiança. Não conseguimos nos lançar nos braços dEle, nos rendermos aos pés dEle e saber que Ele trará a solução para a nossa vida. A desesperança causa isso em nós. O paralítico no tanque de Betesda estava 38 anos esperando pela sua cura. E quando Jesus chegou para ele e falou, você quer se ficar curado? A resposta era óbvia, ele tinha que dizer sim ou não. Lógico que seria sim, mas ele não disse isso. Por quê? Porque a desesperança já havia consumido o seu ser. E quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele veio com uma explicação do que a desesperança tinha produzido na sua vida. Ele disse, poxa, todas as vezes que a água se mexe, quero me jogar, ninguém me pega, alguém entra antes de mim, e eu não sou curado. Isso reflete o sentimento de desesperança instaurado no homem, que não viu a sua cura diante dele, não viu ali o autor da vida que poderia lhe proporcionar a cura. Isso acontece com a gente, às vezes, meus irmãos. Quando nós nos deixamos levar pela impaciência, nós produzimos desesperança no nosso coração. E quando a desesperança se instaura no nosso coração, nós vivemos dias amargurados. Nós vivemos dias assim de frustrações. E Deus está querendo que nós depositemos nele a nossa confiança. Que no momento de tribulação, no momento em que nós precisamos recorrer a Ele, que nós coloquemos nele a nossa confiança. Mas para isso é preciso que nós vençamos a impaciência que tenta nos consumir. Nós precisamos lutar contra a impaciência, meus irmãos, e confiar em Deus. Confiar no Senhor. Não apenas de palavras, não apenas de frases de efeito, mas confiar verdadeiramente no Senhor. Lançar sobre Ele a nossa vida. Lançar sobre Ele a nossa família, sabe? Lançar sobre Ele as nossas questões, os nossos projetos de futuro. Sabendo que Ele realizará o melhor para nós. Martin Luther King, ele disse uma frase que eu tenho essa frase como preciosa para mim. Ele disse, tudo que eu coloquei em minhas mãos eu perdi. Tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo. Isso é uma frase que nós precisamos viver. Colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Confiar que o Senhor tem o melhor para nós. Confiar que os projetos e planos de Deus para nossas vidas é melhor até do que os nossos próprios projetos e nossos planos. E se você traça projetos e planos, e o Senhor aprova esses projetos e planos, mas se no decorrer da sua caminhada, as coisas vão meio que fora do que você tinha planejado, meu irmão, não se deixe ser consumido pela impaciência. Creia que Deus, no final das coisas, sempre trará para a tua vida o que é melhor para você. Deus sempre te conduz a um caminho excelente para Ele e para você.
Mas a nossa natureza humana, ela tende a nos gerar impaciência, a nos gerar, assim, inconformidade com a situação. E, às vezes, quando nós não nos preocupamos com isso, nós nos vemos murmurando no momento de situação. Precisamos ser pacientes nas circunstâncias. E o terceiro tópico que nós aqui terminamos é que nós precisamos vencer a impaciência conosco mesmo, conosco. Nós somos seres humanos dotados de subjetividade. Nós somos seres humanos que temos uma mente dada por Deus, temos inteligência, mas quantas vezes nós somos impacientes com a gente mesmo? Quantas vezes nós nos pegamos sendo impacientes conosco? E a impaciência conosco, ela gera nervosismo, ela gera irritação e gera ansiedade. O nervosismo, quando eu me permito ser tomado pelo nervosismo, gerado pela impaciência, eu saio do controle das minhas faculdades mentais. Eu já perco o domínio da minha razão e eu começo, às vezes, a agir de forma que, se eu estivesse agindo com paciência, eu não agiria. Eu, às vezes, quando sou tomado pela impaciência, eu me sinto nervoso e eu começo a agir de forma que eu não agiria se eu estivesse agindo com paciência. E essa forma de agir mais lá na frente vai me gerar arrependimento. Então, no momento, meus irmãos, que nós estivermos atravessando alguma dificuldade, vamos nos esforçar para vencer a impaciência. Vamos nos esforçar para viver esse atributo divino que há dentro de nós, que é a paciência, para que isso não gere nervosismo na nossa vida. Irritação. Quando eu me permito que eu vivo um momento de irritação gerado pela impaciência, eu vivo um desconforto existencial. Eu vivo um desconforto existencial. Eu já não sei mais se aquilo que eu tinha colocado nas mãos de Deus e Deus tinha aprovado, se aquilo acontecerá. Isso gera tanta coisa que não faz bem para a nossa mente, não é saudável para a nossa mente. E por último, quando eu não consigo vencer a impaciência para comigo, eu produzo em mim ansiedade. E, meus irmãos, a ansiedade, ela faz com que eu deixe de acolher o presente no seu íntimo, sabe? Quando eu vivo ansiedade gerada pela impaciência, eu deixo de aproveitar o hoje, eu deixo de viver o agora. Eu vivo numa expectativa de algo que aconteça no futuro. Eu quero que o futuro chegue hoje. Eu quero que a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, aconteça agora. E com isso desprezo o presente, que é um presente que Deus tem nos dado. Sabe? Quando nós vivemos na expectativa de algo, por exemplo, se eu espero algo no final de semana acontecer, e os meus dias até o final de semana estão na expectativa desse final de semana, eu perco esses dias todos de vida. Eu não vivo com plenitude esses dias. Os irmãos estão entendendo? O mal que a impaciência gera em nós. E por isso nós precisamos empreender mais esforço para vencer a impaciência conosco. A ansiedade, meus irmãos, gerada pela impaciência, me faz perder a vida. Me faz perder a vida, me faz perder o que Deus tem nos dado, que é o hoje, que é o agora. O presente é um presente de Deus para ser vivido hoje, para ser vivido agora. A vida eterna de Deus nas nossas vidas já começou. Sabe, nós teremos um dia a redenção do nosso corpo, como eu já falei, nós seremos glorificados. Nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Esse corpo, essa matéria que nos prende e nos limita às coisas de Deus, um dia acabará. Nós ainda habitamos nessa natureza pecaminosa, mas já desfrutamos de vida eterna aqui. Sabe? Você já é salvo em Cristo Jesus, já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Mas é preciso que você lute todos os dias contra esse desejo de impaciência, contra esse desejo da nossa carne que tende a nos levar para tudo aquilo que é distante de Deus. E é preciso que a gente lute para que nós vivamos os atributos de Deus que é em nós. Os elementos que há na personalidade de Deus que Ele compartilhou conosco, é preciso que a gente lute para vivê-los em nós. E a paciência é uma delas. A paciência é uma virtude de Deus que Ele colocou em nós. E que se nós não vigiarmos, nós não vamos exercê-la. Nós vamos viver a impaciência e gerar essa série de males que eu comentei aqui. Meus irmãos, para concluir, nós precisamos vencer a impaciência com as pessoas, com o nosso próximo.
Precisamos vencer a impaciência nas circunstâncias que enfrentamos. Precisamos vencer a impaciência conosco mesmos. E esperar com paciência no Senhor. Até que Ele se incline para nós e ouça o nosso clamor. Que nós lutemos para vencer a impaciência, porque não é fácil. É um exercício que nós fazemos diariamente, nessa vida, no cotidiano, vencer a impaciência, lembrando de que a paciência é aquilo que Deus espera de nós. A paciência é aquilo que Deus colocou em nós e Ele quer que nós vivamos isso. Independente de como esse mundo anda, independente de como está o sistema mundano, independente de como está essa freneticidade da vida, que nós possamos ser pacientes, que nós possamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, lançar sobre o Senhor a nossa confiança e saber que Ele tem cuidado de nós. Saber que se formos pacientes, o Senhor está conosco. Se formos pacientes, Ele ouvirá o nosso clamor e atenderá ao nosso pedido, como foi falado pelo pastor Eliel. Que Deus nos abençoe nessa noite, meus irmãos.